Eu quero chamar agora um cara que eu estimo muito, um cara que eu admiro muito, o cara que a gente compartilhou, eu recebi ele na minha casa durante um ano. Ele ficou morando comigo ali e eu tive muito contato e é um cara realmente diferenciado. Ele ganhou a La Casa Digital, ganhou o prêmio lá do Pablo Marçal e mais do que isso, ele ganhou como sócio, mas ele não se contentou. Ele saiu da sociedade, montou a empresa dele e fez múltiplos 8 dígitos. Ele é empresário, estrategista digital e engenheiro também formado. E atua dando escala e lucro para infoprodutores. Ele já participou mais de 100 milhões de reais diretamente como estrategista de lançamentos. Eu queria que vocês recebessem com uma salva de palmas o ganhador da La Casa Digital, meu irmão, meu parceiro, um cara que eu adoro, Vini Pietro! Fala, gente! Como é que vocês estão? Muito boa noite! Boa noite! Gente, seguinte, primeiramente queria pedir uma salva de palmas para honrar todos vocês que estão aqui sexta-feira à noite, a essa hora. Segundo lugar, eu queria falar que sim, eu morei com o Diego por um ano, mas antes de morar com o Diego, eu morei com o Jonas Cass por um ano. E eu quero dizer para você hoje, independente do nível que você esteja, que as pessoas com quem você convive, elas influenciam diretamente no teu resultado. Então, imagina que eu era metalúrgico há 2 anos atrás, e como metalúrgico eu montava freio das 5 da tarde às 2 da manhã. E eu quero que você imagine que quando eu chegava querendo aprender marketing digital e contava para meus amigos da metalúrgica, eles olhavam para mim e falavam assim: cara, tá viajando, vai largar o teu emprego de R$ 1.500, todo mundo quer o teu emprego. Quando tu sair tem 1.000 pessoas pegando a tua vaga e tu prefere se aventurar no marketing digital do que começar e continuar uma carreira de sucesso aqui na empresa? Eu falei assim, pois é. Só que eu quero que tu entenda que independente do lugar que tu tá hoje, que as pessoas ao teu redor, elas vão te influenciar diretamente. Vini, hoje eu não tenho condições de estar num ambiente próspero, moro com meus pais, ou meu marido não me incentiva. Eu sei que muitas pessoas querem mudar o marido, querem mudar o irmão, querem mudar a família, querem mudar a mãe, só que vocês não vão conseguir mudar ninguém nunca. Vocês só conseguem mudar a vocês mesmos, e as pessoas elas vão se inspirar em você, e aí elas querem mudar ou não. Só que se elas não mudarem, quem perde é elas e tu segue a tua vida. Então quando tu começa a olhar para isso, eu comecei a prestar atenção nisso, eu comecei a perceber que mesmo que eu fosse metalúrgico, eu podia ter a ambiência das pessoas pelo YouTube ou pelo Instagram. Eu comecei a perceber que as pessoas têm resultados, só que antes dela ter resultado, sempre vão duvidar de ti. Então no começo da minha carreira, a galera tirava onda com a minha cara, porque eu fazia live, porque eu estava virando blogueirinho famoso, e eu sei que muitos de vocês hoje têm esses bloqueios. E eu quero que vocês prestem atenção nessa palavra. Existem eventos que te traumatizam e te impedem de vender o quanto tu poderia vender. E muitas vezes a pessoa sabe tudo o que ela precisa fazer. Ela já fez a fórmula de lançamento, ela já fez diversos projetos, só que tem uma coisinha que está limitando ela, que é o quê? É esse evento de forte impacto emocional. Então quando tu sofre algo muito forte, o teu corpo fala assim, eu não quero mais que tu passe por isso, vem cá que eu vou te proteger. E aí quando você tem vergonha de aparecer na internet, aconteceu comigo recentemente. Eu já participei de 100 milhões de reais em lançamento, fui sócio do Pablo Marçal, depois eu saí, montei minha agência, fiz mais 20 milhões. Teve uma vez que meu expert bateu a cabeça na live e eu tive que entrar numa live de emagrecimento. E eu estava acima do peso. E eu fiquei pensando, o que eu vou falar? Tem 8.000 pessoas aqui. Eu entrei lá e falei para a pessoa assim, olha só, gente, assim como vocês eu quero emagrecer e eu estou olhando para essa jornada e eu quero estar com vocês todos os dias, lado a lado, caminhando com vocês, emagrecendo com vocês. E a galera curtiu pra caramba e tal. Esse meu expert bateu a cabeça, melhorou, deu tempo dele voltar. E foi um lançamento com a maior taxa de conversão de uma agência que também fez 100 milhões em 3 anos. Então muitas vezes você não vai estar pronto para quando as situações acontecerem. Mas você tem que entender que você tem que dar o teu melhor. E aí olha que interessante. Quando você se propõe a fazer algo novo, você vai encontrar um bloqueio em você. Só que se você enfrentar isso e se superar, você vai ter andado um passo. Eu estava tendo uma conversa com o Pablo Marçal e aí eu falei assim, cara, como é que tu bate na moça do café
e bate num bilionário. Mas não é um bater físico, tá? É um bater emocional. Aí ele falou assim, Vini, eu trabalhei como diretor ou gerente da Brasil Telecom. E lá eu fui chefe de 13 mil pessoas. E eu percebi um padrão. Tem o primeiro tipo de pessoa que ele só reclama de tudo. Tem o segundo tipo de pessoa que ele faz o que tem que ser feito das 7 às 5 da tarde. E tem o terceiro tipo de pessoa que se esforça em arrumar aquilo que o primeiro cara estava reclamando. E tem 3 tipos de pessoa na empresa. O que é demitido, o que mantém o emprego e o que é promovido. O ser humano, ele é educado a fugir dos problemas. Ele é educado a, quando vê algo desafiador, ele volta. Porque o teu cérebro ativa ou luta ou fuga. E aí quando ele entra nesse lugar, ele fala assim, meu Deus, e agora? Só que a gente é bem pago por resolver problemas complexos. Então, quanto maiores os problemas que você consegue resolver, mais bem pago você é. Então tem gente que não é do confronto, e a pessoa fica fugindo desse lugar. Só que quando ela percebe que por trás de cada problema tem uma recompensa, ela começa a perceber que quanto mais problema ela resolve, maior a recompensa que ela vai ter. Então você tem que perceber o quê? Que você hoje tem se limitado a resolver os problemas de maneira superficial. E esse problema que você está fugindo é por causa de um trauma que você teve. Tem gente que compra 3 sapatos de R$400 e fala assim, eu não me sinto merecedor desse sapato. Só que muitas vezes essa pessoa na infância, ela passou por uma escassez grande. E aí quando ela percebe que ela tinha que parar de comer para os irmãos poderem comer, ela começa a perceber que hoje eu dou demais para o outro e faço pouco por mim. Por quê? Porque eu fui educado a me doar demais para as pessoas. Só que no fundo, tu faz isso para preencher um vazio que está dentro de você. E aí tu começa a se doar e começa a se sentir abusado e tu espera muito das pessoas. Só que essa expectativa que tu está fazendo é para suprir esse lugar de vazio que tem no peito. E eu quero te falar que esse vazio, as pessoas suprem com drogas, com açúcar, com comida, com álcool, às vezes com outras pessoas carentes. E às vezes tu entra num relacionamento tóxico porque tu está envolvido com esse tipo de pessoa. Só que é só o teu eu, a tua alma gritando para que você entenda que você já é amado, que você já é suficiente. E olha que interessante, eu comecei a perceber um padrão nas pessoas multimilionárias de sucesso. Todas elas fazem terapia. E eu, quando era metalúrgico, eu achava que terapia era coisa de louco. Só que quanto mais eu me conheço, mais eu me desafio e mais apto eu tô para crescer. E eu quero falar para você hoje que o resultado que você não tem ainda, ele está atrás dos problemas que você não está enfrentando. E que para você conseguir curar os outros, a primeira pessoa que você tem que curar é você mesmo. Porque ninguém vai curar o próximo sem se curar. E aí a caixa d'água, ela transborda de 2 jeitos. Ela vai transbordar por cima ou por baixo porque ela está furada. Se a caixa d'água transborda por cima, é o verdadeiro transbordo. Se ela transborda por baixo, quando você chega no final do seu dia na sua casa, deita a cabeça no travesseiro, você começa a se sentir vazio, cansado, esgotado. Tem uma parábola da Bíblia que é muito forte, que ela fala, Simão está lá pescando e não está dando peixe bom. Aí ele consegue um peixe, ele vai lá e chama os pescadores e divide aqueles peixes. Aí chega Jesus, coloca a mão no barco e começa a encher tanto de peixe aqueles barcos, que o barco começa a afundar. E aí ele chama os outros pescadores para dividir os peixes. E essa é a verdadeira abundância. É quando você tem tanto que você consegue compartilhar com as pessoas. Então, quanto mais você ganha dinheiro, quanto mais próspero você é, mais você consegue ajudar as pessoas. Na Bíblia também fala que a gente vai conhecer as nossas árvores, boas árvores, pelos bons frutos que elas dão. E hoje vocês estão tendo uma oportunidade de ajudar crianças na África, de tirar mães da prostituição em outro país, de construir escolas. Vocês estão tendo a oportunidade de fazer o dinheiro de vocês trabalhar de maneira ativa e de mudar vidas de pessoas. Então a convocação que a gente está fazendo aqui é para que você doe, porque muitas vezes esse dinheiro ele vai voltar e vai voltar multiplicado, porque não tem como tu fazer o bem e esse bem não voltar para ti. Vai vendo. Se você for pegar e eu falar assim para você, eu vou te dar R$1 milhão, só que tem um porém, quanto que você consegue me devolver o mês que vem? A maioria das pessoas fala assim, cara, se eu ganhar R$1 milhão, eu vou comprar um carro, vou comprar um apartamento e vai voltar a ficar sem dinheiro. Se eu falar para vocês assim, cara, que carro tu gostaria de ter? A pessoa fala Lamborghini.
eu vou falar assim, tu tem capacidade de pagar o IPVA dessa Lamborghini? Você tem que entender que quanto mais capacidade você tem de fazer o dinheiro multiplicar, mais dinheiro você vai ter. Porque essa sabedoria gera prosperidade, a prosperidade vai gerar riqueza. Só que se tu não tiver a sabedoria da base, você está quebrado. Se tu entender que só a riqueza não vai te fazer feliz, e que muitas vezes se você tiver riqueza, se você ganha riqueza muito rápido, você tende a cair. Eu conheço muita gente que ficou milionária e ficou em depressão, porque ele achou que o propósito da vida era ganhar dinheiro, e quando ganhou dinheiro percebeu que não era nada a ver com isso. Quando você faz as coisas que o seu coração quer ser motivado por aquilo, você consegue ter constância, você consegue ter força e você consegue lutar para ter aquilo que você realmente merece. Então você tem que perceber o quê? Existe uma parábola bíblica que fala dos talentos. Jesus ele chega e fala assim, ó, tá aqui uma moeda, tá aqui 2 para ti eu vou dar 4. Essa pessoa ela esconde a moeda e enterra porque ela tem medo de fazer o dinheiro prosperar. Essa daqui vai lá e multiplica, vira 4, e essa aqui faz virar 8. O que acontece? Quando ele volta, ele elogia aqueles que multiplicaram. E ele tira daquele que não fez nada e escondeu e dá para quem tem mais. Por quê? Porque se hoje tu não está fazendo o dinheiro que tu merece, é porque tu não está fazendo o dinheiro multiplicar. Tu não está conseguindo honrar esse dinheiro. Quando eu entrei no digital, os primeiros 100 mil reais que eu fiz, eu gastei de uma maneira imbecil. Eu não sei onde é que ele foi parar. Por quê? Porque eu não me sentia merecedor de ter aquele dinheiro. Então, às vezes, você ganha muito dinheiro e o dinheiro foge de você, e você ganha e ele foge porque você não se sente merecedor de ter o dinheiro. Às vezes, você tem um conhecimento absurdo e você não lançou o seu curso na internet porque você acha que o teu conhecimento não é bom o suficiente. Mas a Madre Teresa de Calcutá, ela tem uma frase que ela fala assim: o que tenho se não é somente um grão perante o oceano, mas sem esse grão, o oceano seria um lugar menor. Então, por menor que seja o teu conhecimento, você tem capacidade de ajudar alguém a fazer alguma coisa, ou passar por um luto de maneira mais leve. Imagina que eu perdi meu cachorro. Se eu fizer um curso de como ajudar a superar o luto do cachorro perdido, eu acho que eu faço 100 mil reais em uma semana. Por quê? Porque muita gente passa por essa dor. Então, até com a dor de um cachorro, você consegue fazer dinheiro, eu duvido que com a tua profissão tu não consiga ganhar mais. Aí eu comecei a olhar para o marketing digital e comecei a falar assim, cara, que massa, dá para fazer 100 mil reais em uma semana, 1 milhão em uma semana, 10 milhões em uma semana, mas e daí? Aí a pessoa que entra no marketing, ela começa a perceber que ela vai gastar uma energia muito forte para fazer 100 mil reais, legal. Só que depois ela vai lançar daqui 3 meses para fazer mais 50 mil, legal. Mas depois ela lança e faz 20. Aí eu comecei a perceber que esse padrão não é sustentável. Por quê? Porque tu não tem previsibilidade de faturamento. E aí quando tu começa a entender que tu pode fazer uma escada de produtos, que é diferente de esteira de produtos. O que é uma escada de produtos? É quando você tem produtos que geram a necessidade da pessoa subir um degrau de maneira imediata. A pessoa ela fica em média 15 dias dentro do teu curso. E aí nesses 15 dias ela dá um intensivo, mas depois ela para de ver. É uma média, só 7% dos brasileiros terminam os cursos que eles compram. Vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Quem aqui já fez mais de 50 mil reais com marketing digital? Levanta a mão. Show. Quem aqui já comprou mais de 3 cursos em marketing digital? Show. Olha que interessante. Estudando comportamento, eu comecei a perceber que por que a pessoa que leu Os Segredos da Mente Milionária não fica milionária? Por que a pessoa que começa a estudar a riqueza e prosperidade ela não fica próspera? Porque existem poderes na vida. Na época das cavernas, o poder que importava era o poder físico. Porque se tu não conseguisse trazer comida para casa, tu passava fome. Depois, na época medieval, era o poder da monarquia. Se tu não fosse o rei, dificilmente tu viraria outro rei. E quem era parente do rei tinha poder, o resto da galera não tinha. Depois da Revolução Industrial, começou a ser quem tem dinheiro que tem poder. Passou mais um tempo e hoje em dia a informação ela acaba sendo um poder, só que a informação não é um poder real. A informação é um poder potencial, porque a informação só vira poder se ela for aplicada. Então tu começa a ter resultado quando tu aprende alguma coisa, ensina, tu aprende e aplica. E esse é o verdadeiro poder. Então, aí o Paulo Vieira faz uma frase célebre que é: tem poder quem age.
Por quê? Porque se tu colocar sabedoria em execução, tu vai começar a entender um caminho. Aí um dia eu ganhei uma janta com o João Apolinário. Cara, o cara bilionário, dono da Polishop, no La Casa Digital. Aí eu sentei com aquele cara e eu falei assim, João, como é que eu faço para ter sucesso? Aí ele falou assim, cara, a fórmula do sucesso eu não te dou, mas eu posso te dar do fracasso. É só tu começar as coisas e parar rápido. Porque se tu começar e não parar, é como uma partida de golfe. Tu vai jogar e pode ser que tu acerte o buraco de primeira. Só que se tu ir dando pequenas tacadas e melhorando a tacada, cada vez que tu dá a tacada, vai chegar uma hora que tu vai chegar lá também. Então na vida não perde quem erra, perde quem desiste de fato. E se tu aprender com os teus erros, tu vai encontrar uma oportunidade de crescer. Vou explicar para vocês. Digamos que eu trabalho com comercial, com vendas. Se eu me tornar um vendedor bom, começar a quebrar objeção, eu vou começar a me destacar. Se eu usar os scripts de venda que eu uso, eu vou começar a otimizar e vou começar a ter mais desempenho. A pessoa que é a dona da empresa, se ela for sábia, ela vai olhar para mim, vai ver que eu tenho um bom desempenho e vai falar para mim treinar outras pessoas. Eu começo a treinar outras pessoas e eu começo a desenvolver um time competente. E eu começo a perceber que eu sou um bom vendedor e tenho capacidade de montar um time. De pegar uma pessoa ruim, entregar o script para ela e fazer ela virar uma pessoa boa. Então eu tenho capacidade de criar a minha equipe de vendas. E com a minha equipe de vendas eu consigo vender e fazer muito dinheiro para mim. Então vendas é só exemplo de um nicho que se tu aprender e não desistir, tu tende a melhorar. Olha que interessante. Como é que tu faz para fazer R$1 milhão, Vini? Como é que tu faz para fazer 10 milhões de reais? Tem que entender que tem um ponto interessante que é digno de nota, que é o ponto de contato. As pessoas, o brasileiro em especial, ele tem duas qualidades, duas características, na verdade, que não são qualidades. Ele tem vergonha de vender e ele tem raiva de quem vende. Só que quando tu faz uma oferta bem feita, a pessoa ela fica sedenta por querer comprar. Então você tem que entender o quê? O que está faltando é você fazer uma boa oferta. E Deus te fala assim, por que tu não faz 50 mil reais hoje? Aí a pessoa fala assim, Vini, eu não sei. Daí eu falei, tu tem oferecido o teu produto para quantas pessoas essa semana? Aí a pessoa fala assim, para ninguém. Eu falo assim, como é que tu quer vender? Então quanto mais tu oferecer teu produto, mais pontos de contato tu vai ter. Aí lá vai. Instagram é um ponto de contato? É. Stories é um ponto de contato? Live, Reels, Feed, Carrossel, Direct. TikTok é um ponto de contato. LinkedIn é um ponto de contato. Até o Tinder tem propaganda. E aí você começa a entender o quê? Que você talvez não esteja chegando no teu cliente de todas as maneiras possíveis. Como é que faz um lançamento de 8 dígitos? Quem vence não é quem tem o melhor produto, é quem tem a melhor distribuição. Porque você pode ter o melhor produto do mundo, só que se você não oferecer para as pessoas, você não vai conseguir vender. E o segredo para isso é, você tem que ser interessante antes de ser interesseiro. A venda ela pode acontecer de maneira direta, massa. Só que se você entender como você vai criar relacionamento com o seu cliente, você começa a entender mais sobre LTV. Se você for pegar agora estudo comportamental, começar a entender Platão dizia que o amor é desejo, e o desejo eu tenho por aquilo que eu não tenho. Porque quando eu adquiro aquilo que eu desejo, eu posso estar feliz, mas aquilo deixa de ser desejante. Então, no marketing digital, o que as pessoas fazem? Elas aumentam o nível de desejo pelo produto e elas fazem o lançamento e vendem super bem. Só que depois de um tempo elas não conseguem mais vender, porque elas começaram a vender, pararam de prospectar, entregaram mal e porcamente e não conseguem ter LTV, que seria o quê? O tempo do teu cliente na jornada. E você tem que entender que você sempre pode vender para esse cara mais de uma vez. Só que daí ele troca uma ideia com Aristóteles. E Aristóteles fala assim, cara, massa, o amor é desejo, e o desejo eu tenho por aquilo que eu não tenho. Mas eu tenho um filho, eu o amo. Então, para Aristóteles, o amor é posse. Como é que você faz para fazer muito dinheiro? Você faz com que seu cliente compre o seu produto, e ele deseja a posse. Você cria uma comunidade, você faz ele se sentir pertencente. Então esse cara, ele vai ter desejo de continuar comprando de você. Porque se ele não comprar de você, ele vai comprar de alguém. Então eles têm essa ideia num livrinho desse tamanho, chama O Banquete. Onde Platão monta o ponto de vista dele, Aristóteles o dele. E isso tem relação direta com a conquista e relação direta com o marketing digital. Então você tem que ser interessante antes de ser interesseiro. Vini, se tu falar só de marketing, tu vai vender? Vou. Mas é muito pouco. Vale muito mais a pena eu falar de família, porque nem todo mundo gosta de marketing, mas todo mundo tem família.
Se eu falar de crença, de capacidade, todo mundo às vezes se sente incapaz, todo mundo se sente insuficiente muitas vezes. Aí se eu conseguir ativar essa pessoa, ela vai ter uma jornada comigo. E ela vai começar a se desenvolver, vai começar a crescer. Só que se ela não começar, não tem como eu fazer por ela. Então você tem que entender que essa autorresponsabilidade do crescimento, ela é sua. E o resultado que você não tem é pelas ações que você não tem tomado. E eu desafio vocês a tomar uma ação. O meu nome é Vinícius Pietro, meu Instagram é @pietro.vini. E eu queria agradecer a todos vocês por essa noite maravilhosa. É o certo e tamo junto, gente. Uma excelente noite. Valeu. Olha ele aí. Valeu, meu irmão. Valeu, meu garoto. Fica aqui no palco com a gente. Você é um cara precioso, a gente tem que te abusar um pouco mais. Boa. Cara, eu sei que tem muitas pessoas aqui que têm dúvidas sobre o mercado digital. Que dica que você poderia dar? Uma dica de uma pessoa que fez um lançamento, que começou do zero para um lançamento de 100 milhões que você participou ali dos bastidores. Cara, a maior dica que eu posso dar é: analisa bem o tipo de lançamento que você vai fazer. Porque tem gente que fala que para fazer lançamento você precisa fazer live todo dia, você precisa gravar conteúdo, você precisa fazer stories, você precisa fazer dancinha. Pelo amor de Deus, gente. Não é assim. Só precisa chegar com a oferta certa no cliente certo. E às vezes você não precisa nem investir um caminhão de dinheiro, é só abrir a boca. Então a maior dica que eu dou é: para você começar no marketing digital hoje, você não precisa ter milhares de seguidores, não precisa fazer story, não precisa fazer live, não precisa fazer dancinha. Só tem que ter uma oferta boa e chegar até o cliente que quer te comprar. Ponto. Vamos continuar esse bate-papo, mas antes eu queria falar para vocês. Sabe quem aí já está nos bastidores aquecendo a sua voz? Quem? Quem? Ei, Paulo Vieira já está in the house. Vou falar de novo para vocês bater palma e dar um grito bem para ele escutar lá. Paulo Vieira já está na casa. Ei, meus queridos, então avisa a galera da praça de alimentação. Galera, tem alguém, equipe? Pode ir lá na praça de alimentação, avisa que o Paulo Vieira tá chegando aí. Então todo mundo pode vir até mais pra frente pra pegar essa energia desse grande desenvolvedor de pessoas, que ele sempre fala: a coisa mais inteligente no ser humano é a inteligência emocional. É, certo. Vini, falando sobre isso, qual que é o segredo do Paulo Vieira, na sua opinião? Cara, o segredo do Paulo Vieira, na minha opinião, é a identidade. Porque quando você sabe quem você é, você sabe que você pode resolver os problemas e que você é capaz de fazer isso acontecer. E aí quando a pessoa tem a identidade, a dele em Cristo, ele entende que ele é a imagem e semelhança de Deus e Deus pode tudo. Então por que ele não poderia ter tudo? Não faz nem sentido. Uau. Não, tem que bater palma pra uma resposta dessa. Bate palma que foi na ponta da língua, sem gaguejar, na hora. O Piazinho tá estudado. Certo. Ó, deixa eu agradecer vocês dois de verdade. Gente, eu tive a oportunidade de morar com essas duas lendas. E se hoje eu tenho essa prosperidade, essa facilidade de comunicação, é pela ambiência com esses dois caras, que eles são uns monstros. Vocês têm que ver a frequência deles, gente. Foi uma honra poder ter vocês dois como colega de casa, né? Eu falava com o Diego que a gente era colega de quarto, só pra queimar a pessoa. Ficava louco com ele. Não, um dia ele chegou assim: não sei o que lá, o Diego é meu colega de quarto. Oi? O que é que você tá falando, rapaz? Você dorme lá no outro quartinho, tá doido? É, o certo, mas é isso aí. E isso é um grande ensinamento, né? Pra quem não sabe, primeiro, antes desse Vini, eu compartilhei minha casa com outro Vini, e eu falo pra vocês, gente, abrem seus lares, aceitam as pessoas. Pessoas boas, maravilhosas vão se aproximar, vão se conectar contigo. Nesse ambiente tem pessoas boas e maravilhosas. Eu falei sobre o Aguinaldo, sobre como eu me conectei com ele aqui, e eu tô vendo que vocês estão com as mesas mais próximas. Vocês estão mais conectados. Aproveita esse movimento para fazer conexões verdadeiras aqui no Arrasta Pra Cima, e só tá começando. E lembre-se, gente, amanhã traga o seu convidado. Amanhã tem grandes players do mercado. No domingo vai ser espiritualidade, o tópico. Então aproveita esse link que a gente liberou antes que a gente tira do ar. Envia para o seu amigo, pede para o seu amigo literalmente garantir o ingresso dele e pede para ele estar verdadeiramente amanhã. Porque se você se importa pela transformação, as palestras foram de alto nível. E agora o grande finale com o Paulo Vieira. E depois tem os movimentos do maestro João Carlos Martins. E, gente, dificilmente você vai ter a oportunidade de ter
tantas pessoas maravilhosas, de coração aberto aqui. Então, 2 recados muito importantes. Quem aqui assumiu e fez o compromisso de enviar o convite para 5 pessoas durante o jogo? Levanta aí, que eu quero identificar e reconhecer que você é a sua palavra. Repita comigo: eu sou a minha palavra. Eu sou a minha palavra. Eu sou a minha palavra. Por quê, gente? Muitas pessoas nos ensinaram que o que tu faz no pequeno, tu faz no grande. O que tu faz em uma atitude, tu faz em todas. Então aproveite. Se você não fez esse movimento ainda, aproveite esse movimento. Se comprometa, manda mensagem para as pessoas, deixem elas virem no seu carro, aproveitem para elas se conectarem aqui no Arrasta Pra Cima. Tá uma frequência maravilhosa, amanhã vai ser sensacional e no domingo a espiritualidade, então já venha com o coração pronto, traga o lencinho junto também, Elaine Orives, para elevar a frequência de todo mundo e principalmente depois queremos reconhecer os embaixadores aqui no palco, os membros do Master que doaram uma casa e você que fez algum tipo de doação. Quem fez algum tipo de doação, gente, qualquer doação, não importa o tamanho, para a gente no caminho e fala assim: Jonas, me senti tocado, Diego, me senti tocado, eu fiz uma doação, foi do meu coração, foi do meu movimento e foi tal palestra que me tocou. Foi tal palestra que falou assim, ó, essa palestra, só essa informação vale tanto. Essa vai ser minha doação só por essa palestra. Faz sentido para vocês isso, gente? Faz sentido que as informações que vocês estão coletando aqui nesse dia vai fazer você prosperar mais? Faz sentido que as informações que você está absorvendo, a frequência, a energia, o fazer ser possível, vai te levar para um próximo nível? Faz sentido, sim ou sim? Então, gente, tudo é energia, então não retenha o fluxo, dê fluxo, retribua, faça o movimento. Não é por mim, não é pelo Diego, não é pelo Vini, não é pelo Paulo. O Paulo tá aqui, mano, tá aqui, pela causa, pelas pessoas, pelo próximo. Então faça esse seu movimento, gere sua contribuição, gere seu movimento, deixa o movimento tocar seu coração e literalmente, permita-se. E quanto mais cedo você se permitir, tipo hoje, mais benefício você vai ter, porque quem já está no movimento, já está se conectando com os palestrantes, já está sendo acolhido, já está indo para movimentos grandes, já está sendo identificado e aí o network está lá em cima. Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Gente, isso que o Jonas falou é tão precioso. Você que fez uma doação, você que se sentiu tocado, não é por mim, não é pelo Jonas, não é pelo Vini, é por você. Fala, Diego, eu me senti dessa forma. Diego, eu me senti mais preenchido. Porque eu vou falar pra vocês, as pessoas que estão entrando no Master, as pessoas que estarão conosco e as pessoas que tiverem a experiência. A última vez que a gente foi pra África agora, 3, 4 meses atrás, eu voltei agradecendo pelo meu chuveiro. A gente passou uma semana, você lembrou dessa, né, Jonas? Quando que você lembrou de agradecer pelo chuveiro? Eu tenho certeza que tem pessoas aqui na sala que nunca agradeceram pelo chuveiro. Era muito frio e tinha que tomar banho de balde. Tinha que tomar banho de balde, de tão gelado que era o chuveiro. E a gente tinha um balde para esquentar a água e tomar banho de canequinha. Tem irmãos nossos, porque assim, fala, por que vocês fazem todo esse movimento? Por que vocês montam essa estrutura? Vocês têm dó das pessoas? Não. Nós fazemos simplesmente porque eles são nossos irmãos. Nós fazemos simplesmente porque eles foram esquecidos por alguém. Ou porque eles estão num jogo de manipulação de alguém que não vem ao caso eu falar sobre isso agora. Mas é bem isso que acontece. É interessante para alguém eles estarem naquela condição. É de interesse de pessoas que eles estejam ali naquele movimento. Então, quando a gente olha aquilo, um irmão nosso não tem direito à água, não tem direito a tomar um banho, e a gente vai lá e toma banho de canequinha e volta aqui, eu fiquei uma semana agradecendo pelo meu chuveiro. Já pensou em agradecer pelo chuveiro, Vini? Cara, então, é uma frequência muito interessante essa da gratidão, porque as pessoas se colocam como vítimas, elas se colocam no lugar abaixo. Quando tu se conecta com a gratidão, é uma frequência alta. Vocês têm que entender que vocês estão plantando uma semente hoje. Vocês podem não estar vendo, mas vocês estão abençoando a vida de pessoas que elas não têm a menor condição de fazer por si. E com certeza isso vai abrindo portas. O que o Jonas falou é super real.